Tudo bem? Prazer, me chamo West e vou fazer uma revisão rapidinho de matemática financeira para vocês. Primeiro eu vou falar quais são as principais fórmulas que a gente vai utilizar. A primeira fórmula que a gente não pode esquecer é do juros simples. Qual que é o juros simples? O juros simples ele é o capital vezes a taxa vezes o prazo. E qual que é o montante? O montante é a mesma coisa que o capital mais os juros. Então o que seria? O capital... E quando a gente coloca em evidência, fica assim. Então, essa é a fórmula do montante. Para todo raciocínio de toda a matemática financeira, é muito importante saber isso. Então, vamos para taxas equivalentes. Fiquem tranquilos que eu só estou passando as fórmulas, que depois a gente vai utilizar essas fórmulas, a gente vai fazer exercício. Então, vocês podem pausar esse vídeo, anotar bonitinho as fórmulas e a gente vai meter bronca. Taxas equivalentes. Então, como que funciona? A gente tem que pensar o seguinte: a taxa tem que estar no mesmo período que o prazo. E muitas vezes não tá. Muitas vezes a taxa ela tá 10% ao mês e o prazo está em 60 dias. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar assim dentro da fórmula de juros simples. Então, a gente precisa utilizar essa fórmula aqui, entendeu? Para poder converter as taxas e os prazos. O segredo que eu dou é o seguinte: você continua com a mesma taxa e só converte o prazo. Depois a gente vai explicar isso bonitinho, a gente vai fazer exercício. Vamos lá, valor atual e valor nominal. A fórmula do valor atual e valor nominal é essa aqui, ó, que é o V, que é o valor aplicado a juros simples, mais o V vezes a taxa vezes o prazo, que é a mesma coisa que o valor da dívida na data do vencimento. A gente pode pensar o seguinte: o V, como que é o valor aplicado a juros simples, a gente lembra de capital, entendeu? O I é a taxa e o N é o prazo. Então, essa fórmula é a mesma coisa que a fórmula dos juros simples, só muda a interpretação. Então, quem que seria esse N? É o valor da dívida na data do vencimento. Então, se, por exemplo, tem uma dívida de 50 mil, se ela está pedindo o valor atual, a gente sabe que o valor nominal é 50 mil. Agora, o valor atual é esse capital aqui, que a gente quer descobrir. Então, vamos seguir. Depois a gente vai fazer exercício, vocês vão entender com calma. Desconto simples. Desconto simples é o seguinte: é a mesma coisa do que a forma do juros simples. Só que qual que é a diferença? Juros simples é o que você paga. Desconto é o que você não paga, entende? Então, no desconto simples, você vai estar descontando e no juros simples, você vai estar adicionando. Beleza. Então, essa fórmula, né, que é o desconto é igual ao capital, que a gente pode pensar, né, a taxa vezes o prazo. E a taxa efetiva de juros? É o valor original sem desconto dividido pelo valor líquido. Então, como que funciona? A gente sabe que o valor original é 1.500, entendeu? E o valor líquido, ele é o quê? Tem um desconto de 10%. Então, seria esse 1.500 menos esse 10%, que seria 150, certo? Então, a gente faz isso, né, que é 1.500 menos 1.350, não, é 1.350, isso aqui mesmo, menos 1. Então, esse seria a taxa efetiva de juros. Vocês entenderam mais ou menos?